Estamos online agora no Facebook. Exatamente, vamos começar oficialmente, primeiramente dando boa noite para todo mundo que está nos acompanhando e agradecer mais uma vez esse convite, né, Jaque? Gente que já é uma parceria forte aí de muitas lutas, vem mais uma vez aí debatendo temas tão importantes, né, e nesse período aí tão, né, diferenciado, jamais antes vivido na história, né, pelo menos enquanto a nossa geração viva. Então, é importante que a gente faça esse debate, trazendo informações, respondendo questões. Para quem começou a acompanhar aqui pelo Facebook, eu queria primeiro dar uma boa noite a todos. Estamos transmitindo Elas na Advocacia, que é um programa que na verdade, faz parte de um projeto que eu já vinha pensando há muito tempo em receber mulheres advogadas para a gente debater vários temas afetos ao direito, mas também muitos temas pessoais, né, que refletem, então, a questão da maternidade, da mulher no mercado de trabalho, né, e eu vejo que esse programa, ele, na verdade, sempre foi embalado, e aqui que não, acho que eu não deveria ter usado esse termo, é muito maternal, mas ele foi construído com a ideia de que nós possamos trazer para dentro da nossa profissão, né, para dentro da atividade jurídica, conceitos do feminismo, que é a sororidade, né, porque a advocacia é uma profissão extremamente competitiva. Então, a gente vê muitos perfis nas redes sociais, enfim, e advogadas que têm, enfim, marketing, trabalham com marketing jurídico, e esse espaço é um espaço de concorrência, quando, na verdade, acredito que ele deveria ser construído como um espaço de cooperação. Então, no momento que uma mulher tem um espaço de fala, ela deve abrir esse espaço para que outras mulheres também possam falar. É claro que sempre considerando, né, de acordo proporcionalmente, os recortes necessários que devem ser dentro da discussão do feminismo, né, que devem existir, devem costurar o feminismo. Nós sabemos que existem recortes que são necessários. Também vamos falar deles hoje aqui, não é, Juliana? Com a Juliana sempre tem recorte necessário. Exatamente. Então, o nosso tema de hoje é mulher, mãe e advogada. Gostaria de começar. É claro que nós não podemos falar só de um deles, mas é que eu sempre faço o programa e aí o negócio da advocacia fica meio de lado, assim, a gente começa a falar de vários outros temas, mas eu queria que a Juliana se apresentasse e falasse um pouquinho da trajetória dela na advocacia e como que ela chegou até aqui e como é a atividade dela hoje. Deixando claro que a Juliana não é só advogada, ela é assessora parlamentar também, do mandado do PSOL, ela está como assessora parlamentar do mandado do PSOL junto à Câmara de Vereadores de Pelotas. Então, eu vou passar a palavra aí para ti, Ju. Uma boa noite novamente para aqueles que recém-chegaram, estão aí nos acompanhando. Meu nome é Juliana Dutra, então eu sou advogada. Possivelmente eu não saberia te precisar exatamente a data que eu estou advogando, porque no percurso desse meu caminho atravessou a maternidade. Digo isso porque justamente é a temática, né, que nos traz até aqui para esse debate. Quando eu me formei, em 2012, na verdade, quando nos formamos, né, porque eu e a Jaque, nós somos colegas de faculdade, né, enfim, em seguida me casei, tive uma gestação, né, e nesse meio tempo eu estudei para a prova da ordem e nasceu uma de minhas filhas, e assim eu deixei um pouco de lado o exercício da advocacia, né? Por que digo isso? Porque um dos atravessamentos de ser mulher é
a questão de, historicamente, nós sermos relegadas à questão dos cuidados. Isso faz com que a nossa vida privada, né, se sobreponha à nossa toda a demanda de trabalho externo, enfim, a gente acaba deixando de lado. Isso eu e a Jaque, a gente tem aí algumas colegas que permearam esse mesmo caminho, né? Que acabaram deixando Muitas. um pouco dos... Exatamente. E que encontram-se até hoje aí, que estão com a sua OAB e não estão atuando, né? Tem bastante colegas assim. Nós temos bastante colegas assim, na verdade. Na minha segunda gestação, né, e aí eu atuei nesse período muito direcionada na questão sempre do feminismo, da vara de família, na defesa dos direitos das mulheres, que sempre foi minha área de atuação mais forte, né, porque eu gosto muito de estudar, muito antes na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha um filho. Então, vejam bem, eu sou mãe de 3, né? Eu já estou nessa discussão da maternagem para pelo menos uns 10 anos, né? Maternagem seria discutir as problemáticas que envolvem a maternidade, né? Desdobramentos na maternidade, como, por exemplo, o mito do instinto maternal, que novamente relega as mulheres a questão da esfera privada, né? Empurra as mulheres para os cuidados com os filhos, né? E Exatamente. isso faz com que os homens atuem no campo de trabalho, nos melhores postos, nos maiores salários, né? Enfim. E, como eu estava falando para vocês, eu entrei na faculdade de Direito já mãe, anteriormente o Direito, eu fazia Ciências Sociais também, é uma área que eu gosto bastante, né? É um campo de estudo que me faz muito bem. Que faz muito parte da tua bagagem também, né? Exatamente, o que acabou me direcionando para a área que eu atuo hoje, que é, né, a assessoria jurídica parlamentar, né? E eu acho que é mais ou menos isso aí. Então, eu vim das ciências sociais, passei pelo direito, fiz a prova do OAB, né? Gestante, dei uma pausa, atuei alguns anos, gestei novamente, e quando a Aurora tinha 4 meses de idade, eu fui convidada pelo PSOL para atuar no mandato dele, porque o mandato do PSOL, na verdade, né, representado pela vereadora Fernanda Miranda. E aí estou aí até hoje, já faz desde 2016. Já estamos finalizando um mandato que é de excelência na cidade, diga-se de passagem. Um mandato de construção coletiva, muito combativo, né, que eu acho que é das grandes referências, né, um dos grandes nomes aí que despontaram na política atual aqui pelotense. Concordo plenamente. Juliana, tu vinha falando que tu teve interrupções, assim, né, nos passos que te levaram à tua carreira, assim, em razão da maternidade. E eu queria saber, assim, de ti, se durante esses momentos, como é que tu te sentia? O que tu pensava? Eu venho dessa bagagem, como eu te disse, né, que já polemizava esses aspectos da maternagem. Então, eu posso te dizer que, embora eu me sentia pressionada socialmente, né, as demandas de cuidado, a gente atravessa por um período, né, puerpério, que é muito difícil, mas eu sabia compreender, né, o que eu estava vivenciando, justamente por ter tido o privilégio de ter acesso a essas informações, ter participado de toda esse amplo espaço de estudos e debates, enfim. Mas muitas mulheres não têm essa oportunidade, né, de fazer esse debate, de ter essas informações. Então, por isso que eu acho que é importante espaços como esse,
que embora tenha o recorte da advocacia, abrange também questões que, né, fazem parte da mulher, mãe, advogada, não tem como a gente fugir, né, desse assunto. Exatamente. E nesse, eu tô te vendo fazer teus colocamentos e tô pensando assim como é importante, né, a mulher ela ter visibilidade, representatividade dentro do seu órgão de classe, porque o órgão de classe vai nesse momento proporcionar políticas voltadas para essa categoria aqui, para a mulher, né, dentro da categoria, que é uma coisa que nós não temos efetivamente em muitos aspectos, né? Até participamos juntas, né, da construção da Chapa 3, de propostas nisso, do Muda OAB, da Chapa 3, que tinha uma série de propostas para as mulheres. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, e aí eu vou te interrompendo e a gente vai discutindo mais sobre o assunto. Claro, à vontade. Então, já como tu bem disseste, né, a gente não fez um roteiro, então eu vou, assim, eu falo, se eu estiver falando demais, tu me corta. Porque eu achei interessante essa pergunta, porque automaticamente me levou a uma logia de outros espaços institucionais, que é importante também a presença das mulheres, é importante que esses espaços sejam constituídos por pessoas plurais, porque a diversidade é uma qualidade da democracia, que faz com que a gente leve as nossas problemáticas para dentro desses espaços, porque se esses espaços forem constituídos só pelo homem branco conservador, o status quo sempre vai seguir o mesmo, não é? Como tu disseste, a gente é ativista já de longas batalhas, e uma delas que a gente nos pôs lado a lado foi compor a chapa da Muda OAB, né? Que é uma chapa que a gente pôde construir junto, é uma chapa que já vem de décadas, né? Que faz a defesa programática, isso que nos levou a constituir essa chapa, né? Por causa da defesa do programa, né? Com o qual nós nos identificávamos, e um desses era a paridade de gênero. Inclusive, a nossa chapa, ela não só alcançava a cota, como ela era majoritariamente feita de mulheres e de mulheres constituindo os postos de destaque. Então, a questão da equidade de gênero, enfim. Um dos pontos interessantes do programa, que até quando tu falaste, mencionaste, me fez lembrar que hoje a gente vive, né, nesse momento da Covid, em que as mulheres advogadas estão em casa hoje cuidando dos seus filhos. Uma das propostas que nós tínhamos era a inclusão de um espaço kids dentro do foro, né, que é tão importante para a gente. Porque nós, enquanto mulheres, como eu já disse, desculpa se eu sou chata, mas a sociedade é muito mais chata conosco. Vocês podem ter certeza, né? Então, assim, uma das pressões que sempre ficam, das sobrecargas que ficam para a mulher é os cuidados dos filhos, e a gente precisa ali organizar, planejar com quem vai ficar, com quem não vai. Isso sempre é uma demanda majoritariamente da mulher, né? Essa foi uma importante proposta que o Muda OAB teve, né? Que foi construída por nós também, mulheres que estávamos lá ocupando esses espaços, debatendo, porque era nós que estávamos vivenciando isso, né? E por isso que eu achei tão importante, me veio rapidamente essa analogia de que por que mulheres necessariamente precisam ocupar os espaços de decisão e de poder, justamente para que as demandas da mulher sejam levadas para dentro desses espaços, as demandas das mulheres negras sejam levadas para dentro desses espaços, as demandas dos LGBTQI sejam levadas para dentro desses espaços, né? Discutidas e implementadas políticas públicas, né? Se tu quiser, eu posso concluir e posso ir até... Só queria fazer uma observação, eu queria fazer uma observação, que a importância disso, e a gente não está falando de políticas públicas dentro de um órgão de classe para uma minoria.
Não, as mulheres na advocacia do Rio Grande do Sul, inscritas nos quadros da OAB, já superam o número dos homens. Então, é uma pauta da advocacia, uma grande parte, né? E não só na questão de, enfim, ter um apoio para deixar o seu filho, enfim, mas também em relação a políticas institucionais visando a Previdência, né, a Caixa de Assistência, que também nós tínhamos muitas propostas naquela época, que eram super importantes em relação até à própria maternidade, né? A gente sabe que depois que até temos, né, o benefício da Caixa, mas é acessível para quem é da Caixa, que o auxílio maternidade, mas nós sabemos que nossos filhos ficam doentes, que nós precisamos, muitas vezes temos doenças laborais diferentes das doenças laborais dos homens, né? E todas essas são políticas que a nossa chapa tinha propostas lá para a Caixa de Assistência. E já que quando... Desculpa, pode falar. Não, claro, pode falar. Vamos conversando. Quando tu me falasse uma coisa, eu achei super interessante, quando tu disseste que a maioria hoje a gente já enquanto órgão, é composto por maioria de mulheres. Órgão que eu digo referente à classe, né? A OAB, enfim. Isso acontece também na política, né? Porque a gente é subrepresentado, né? Quantas mulheres? A gente tem aí uma Câmara Municipal com 21 vereadores e 4 são mulheres, né? E aí, se tu vai analisar, as pessoas dizem, é porque mulher não se interessa por política, mas quando a gente faz um regresso histórico, a gente vê que lá nos anos iniciais dos colégios, as próprias agremiações estudantis são compostas também de forma equitativa, né? Aí, à medida que a mulher vai crescendo, vai ficando adolescente, vai amadurecendo, e a ela vão empurrando os espaços privados da maternidade, dos cuidados da casa, enfim, ela ainda assim se interessa por política e compõe a metade dos filiados de partidos políticos. Ou seja, não é porque mulheres não se interessam por políticas, é porque também há a questão de que a mulher são relegadas às questões da vida privada. Até tu encontra, antigamente, hoje em dia a gente não vê muito a questão dos centros comunitários, aqui era mais atuante, a gente, para quem não sabe, eu e a Jaque, além de sermos irmãs gêmeas de mães diferentes, somos colegas, amigas de muitas batalhas, formadas na mesma universidade, na mesma turma, a gente ainda é vizinha, né? Isso praticamente foi um plano de vida, né? Ainda assim, as mulheres ainda compõem esses espaços assim de comunidade, líderes comunitárias e enfim, né? Mas por que essas mulheres não conseguem adentrar realmente para os espaços institucionais de poder e decisão, né? Também tem toda essa questão aí que a gente precisa debater. Seria então, uma falta da mulher, uma falta de possibilidade, não uma falta dos próprios partidos relegarem a figura da atuação da mulher nas suas convenções. É uma série de atravessamentos, né? Já que, como eu já te falei, esse quadro histórico onde a mulher é empurrada para a vida privada, aos cuidados, à maternidade, né? E muito menos para os espaços públicos, né? Há uma falta de investimento também das mulheres, tanto na questão de investimento de campanhas, mas não só, porque se tu parar para pensar, quem é que compõe os espaços de direção? Hoje, no PSOL, nós temos uma presidenta mulher, né? Uma presidente que é mulher, né? Mas quantos partidos tu conhece que tem, né? Na sua composição de direção, mulheres, por exemplo, né?
São raros. Eu sempre te arrasto para o campo da política, né? Mas vamos voltar para o nosso tema aí, que é da não, da na verdade, eu advocacia. acho que está tudo concatenado, né? Com Eu acho que está certeza, tudo. né? Porque se a gente não consegue ter representação na política, a gente não vai ter política pública voltada para a mulher. Né? Porque Exatamente. Do mesmo assim, modo que como a depende. OD, por isso que eu trouxe esse assunto, né? Que tu muito bem colocaste que a nossa chapa era, né, tinha uma divisão de gênero, né? Que era um dos pontos fundamentais para que a gente também compusesse essa chapa, porque também tem toda a questão da defesa do programa, né? Hoje à tarde eu ouvi uma fala tua, porque já que está toda trabalhada nas lives. Uma mulher multifacetada. Eu estou na moda, amiga, uma escritora excelente, para quem não sabe. Né? Uma escritora de Obrigada. ficção, sou super fã. Não, muito fã mesmo, assim, talentosíssima, uma excelente advogada, ser humano incrível, né? E eu estava acompanhando o teu trabalho hoje e tu estavas fazendo uma fala falando citando a professora Gisela, né? E eu acho importante até que tu tragas de novo essa fala, não sei, eu não quero te Ah, não, eu gosto, eu amei, eu chorei, eu vou dizer, ser bem sincera, tá? Para quem não sabe, eu até posso disponibilizar depois, acho até que eu já compartilhei na página do escritório, que era uma live, tá? Com a professora Gisela, da Universidade Federal da Bahia, o professor Torelli, o professor Ricardo, o Bozan e a professora Cristina, tá? Uhum. E foi uma live sobre a força normativa da Constituição. Então, eles estavam discutindo quais as repercussões políticas e sociais, e até jurídicas, né, dentro das instituições, que pudessem fazer com que a Constituição retomasse a sua força normativa, já que a gente vê que tem muitas decisões. Eu digo que é o judiciário executivado, né? É o judiciário executivado e o legislativo executivado. Então, a gente problemática vê que... do neoconstitucionalismo. Exatamente. Então, foi colocada a professora Gisele, como se ela via que a pandemia seria um ponto de inflexão, assim, para impulsionar uma modificação no status quo da cidadania brasileira. E ela colocou claro que eu nunca vou conseguir repetir com aquelas palavras maravilhosas que ela falou, mas, em suma, ela disse que é um processo de amadurecimento da civilidade, é um processo de amadurecimento político, né, da democracia brasileira e dos cidadãos brasileiros, e que, muito possivelmente, nós somos, como seres humanos, aptos a aprender pela dor, mas que talvez ela não visse que nesse momento, não agora, não depois da pandemia, mas daqui a pouco, pudesse haver este amadurecimento da sociedade brasileira para que nós possamos implementar, então, todos aqueles princípios constitucionais que são perseguidos na prática, a miúde, mas que são uma utopia, na verdade, serem implementados de maneira plena dentro da sociedade, mas que o processo democrático é lento e depende do amadurecimento da sociedade. Então, nós estamos vivendo as dores de sermos um povo infantil, né, dentro do aspecto jurídico, dentro do aspecto político, e precisamos, então, passar para uma nova etapa, né, assim como acontece na vida de todos, se reflete na sociedade. Então, precisamos amadurecer politicamente. Acredito que muito do que nós estamos falando aqui sobre feminismo, sobre representação da mulher, faz parte também desse amadurecimento, né, de entendermos o papel da igualdade formal e da igualdade material, né, para que ela seja plena, não só em relação à mulher, mas em relação às minorias, né? E até ia depois falar
Mas tu vai falar depois, eu não vou falar Não, agora. me passou umas três ideias aqui na minha cabeça, porque se eu for desdobrar elas, eu vou falar até amanhã. Mas eu achei muito importante isso que tu falou, a questão mesmo da infantilização da política, né? Da gente enquanto povo, quanto a gente é infantilizado politicamente, tem muito a ver com o fato, como tu falaste, a gente tem uma democracia aí, imatura, né? E uma democracia imatura, ela não é despropositalmente imatura, né? Porque a gente vê aí, né, as questões institucionais, elas não se dão despropositalmente, elas servem para manter uma ordem vigente. A gente vem aí de um processo de democratização recente, né? Uma Constituição que ela é fruto de lutas populares, né? De pós-período de ditadura, uma Constituição cidadã, como tu bem disseste, ela tem ali, é uma Constituição que tem inúmeras garantias de direitos, mas ela é, na maioria das vezes, pro forma, como tu colocaste aí, porque ela serve muitas vezes para todo o processo, desdobrar isso é muito difícil sem ter que falar a quem serve a institucionalidade. Ela é uma Constituição muito bonita no papel, mas ela só é posta mesmo, né, fazer valer os direitos enquanto tu tens meios de fazer com que ela seja provocada e colocada na prática. Exato. A Constituição, ela tem diretrizes, né, que dependem de leis infraconstitucionais para serem regulamentadas. Eu já ia falar que ela não ia ficar falando. Ela depende de interpretações também. Eu não ia falar de juridiquês. Eu falei... É muito bom que tu fales isso de juridiquês, Jaque, porque isso serve também para mostrar a quem serve o direito. Porque quando a gente fala juridiquês, a gente propositalmente faz com que as pessoas não tenham acesso à informação, não tenham conhecimento de seus direitos. E a quem serve isso, né? Isso serve para que as coisas sigam do jeito que estão, o status quo, o estado dos nossos presidentes. Nossa, não adentremos nessa história. Mas vamos passar uma pauta. Eu falei que eu pelo menos tinha mais duas ideias acerca dessa conclui, temática. Então, vai. Não, vamos passar para outra pauta. Tá com a bola. Na política aí, vamos. Segue o teu questionamento, porque pauta eu não tenho, não me foi dado pauta, então eu estou aqui. Essa é uma conversa da noite, baseada na confiança. A gente não tem pauta. Então a gente vai confiando o tema, uma ou outra, assim, mas mais ou menos a gente já sabe o que vai falar. Aí, quando eu vejo que a Juliana tá aparecendo demais na live, vou lá e vou... Não! Botar ela assim, ó, bota ela de castigo. Não, eu vou dizer assim, ó. Nós tínhamos combinado também, porque a gente nunca fala de advocacia. Então, hoje a gente falou bastante de advocacia, falamos bastante de políticas institucionais para advogadas, né, a necessidade delas, mas também a gente tem uma intersecção entre esse tema e a maternidade, de um modo geral, para as mulheres trabalhadoras, né, que não só afeta a vida da mulher advogada, mas também afeta a vida de outras mulheres trabalhadoras que estão passando pela mesma coisa que nós estamos passando nesse momento, né? Tem uma série de dificuldades. Eu não sei, tu está fazendo home office, eu também estou fazendo home office, mas nós temos uma série de mulheres que estão colocando a sua saúde, a saúde da sua família e a vida até em risco porque estão desenvolvendo atividades essenciais, né? E essas atividades né? Depois do distanciamento controlado. Isso,
foram ampliadas essas atividades, não sei quais são as diretrizes que acabam por determinar essas alterações da legislação para que nós tenhamos essa ampliação das atividades essenciais. Nós temos um decreto, né? E agora os pontos que a gente quer colocar na nossa conversa a partir de agora, eles vão girar em torno da mulher que trabalha e é mãe, o funcionamento da escola, né? A necessidade de que se vai ter que dar volta às aulas, né? Esse atrito, então, que a gente vai ter em relação ao ensino de qualidade, a necessidade de retornar às aulas e a pressão do setor particular de ensino para o retorno das aulas, né? Aí, Juliana, eu queria que tu discorresse um pouco, porque eu sei que tu fala maravilhosamente bem sobre isso, mas eu queria que tu discorresse um pouco sobre a questão da mulher, né, quais são os problemas, as demandas delas, as dificuldades da mulher que retornou ao trabalho nesse momento, e tu, como assessora parlamentar, deve ter muito conhecimento sobre esse tipo de demanda. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho. Eu vi que tu puxou minha orelha, que eu tô que nem a redação fuga do tema. Aí eu descambo lá para o outro lado. Tá, vamos voltar, então, para a questão da maternidade, que foi a proposta que nos trouxe até aqui. Senão, realmente, a gente vai se adentrar à noite. Então, como a gente vinha falando, né, que nesse período, né, que é muito atípico para a gente, e toda a questão dos cuidados das crianças, etc., as mulheres que tiveram que regressar para o mercado de trabalho ali, sejam os informais, sejam, né, porque também tem a questão, Jaque, que é muito importante, desculpa se novamente eu vou fugir, mas que esse governo federal, ele não está dando condições para que as pessoas permaneçam nas suas casas, né? Ele burocratizou toda a questão do auxílio emergencial, que eu acho que é uma coisa importante da gente falar, que foi uma conquista, inclusive com uma emenda parlamentar feita pelo PSOL, que a gente conseguisse 2 cotas para as mulheres chefes de família, né? Aumentasse o limite. Exatamente. A gente... E esse governo, ele burocratizou, e inclusive aí saiu ontem, parece que foi ontem, antes de ontem, desculpa, eu tô meio perdida, porque enfim, é excesso de informação, que tem uma série de militares que foram beneficiados aí, né, com o auxílio de forma irregular, enquanto as pessoas que realmente necessitam deles estão encontrando grandes entraves, como, por exemplo, justificativas, assim, as mais esdrúxulas possíveis, como, por exemplo, uma senhora que teve seu auxílio negado porque descobriu que era presidente da República. Né? Isso aí parece uma história de sensacionalismo, mas é verdade. É verdade. Antes fosse a presidente da República. É verdade. Até o, sei lá, tem histórias lá, não sei se é verdade ou não, de cavalos e tal, que já foram candidatos. Não me parecia que qualquer animal frente ao órgão máximo de decisão seria melhor. Mas, enfim, voltando. E as pessoas não tendo as suas condições de fazer o isolamento horizontal da forma como deveriam, estão regressando ao mercado de trabalho, né? Forçadas a regressar ao mercado de trabalho, e muitas dessas mulheres não têm com quem deixar os seus filhos, porque as escolas, de forma muito acertada, estão fechadas. As escolinhas privadas estão fechadas, né? Então, como tu falaste, já tive sim uma série de reuniões. Um dos pontos que são muito estruturantes do mandato do PSOL na Câmara é a questão da educação, porque a Fernanda é uma educadora, né? Ela
é uma professora, ela atua muito forte, de forma muito comprometida nessa área, né? As mães organizadas, de forma organizada, de colégios privados, propuseram uma reunião, nós as atendemos, né? Se por um lado tem as escolas privadas fazendo pressão para que os colégios voltem, tanto pressão no executivo quanto no executivo municipal, no executivo estadual, né? Que não se tem ainda uma data de fato para que essas aulas retornem, mas o fato é que, como se falasse, os colégios estão pressionando porque eles precisam, de uma certa forma, trazer de volta esse número de pais inadimplentes que por questões, né, relacionadas à própria questão de recebimento, de não estarem, Dos muitos deles contratos, né, de desempregados. educacionais. Uhum. Não, digo a situação financeira dos pais mesmo. Muitos deles estão desempregados hoje, muitos deles não estão oferindo a mesma renda, porque, enfim, ou foram despedidos, ou eram informais, ou seja lá, porque não estão conseguindo, né, manter seus contratos. Né? Então, dois temas que foram pautas dessa reunião, na verdade, 3. Uma foi a questão de e aí, eles são muito temerosos ao retorno das aulas nesse período, em que a gente ainda não vivenciou nem o pico ainda, né? Na verdade, a gente não deveria, Aqui conforme não. a OMS, nem retornar, nem flexibilizar, porque a gente não segue os 6 pontos apontados por elas. Para a OMS, como a gente não testa em massa, a gente não está no declínio da curva, todos aqueles 6 fatores, nenhum deles são contemplativos. E é um risco muito grande, não é só um risco muito grande para as crianças, mas por toda a cadeia, né, de transmissão. Porque a realidade daqui da nossa sociedade não é a mesma realidade lá dos Estados Unidos ou principalmente dos países europeus, com quem se quer fazer comparações, porque aqui as pessoas moram de forma aglomerada, digamos assim. Muitos avós vivem com essas crianças. Então, um dos medos era: e aí, o que eu faço se retornarem às aulas? Quais vão ser as sanções que a gente vai sofrer, né? Outra, as aulas não estão se dando de forma presencial, há uma diminuição de gastos por parte dos colégios em questão de energia, água, enfim, uma série de tributos que são embutidos dentro do contrato, né, no valor da mensalidade, que reduz mais os auxílios do governo, que deu para algumas instituições, e eles queriam abater isso no valor da mensalidade. Basicamente, acharam esses 2 problemas. A gente tem também uma questão, desculpa te interromper, Juliana, mas é importante frisar, que é com relação aos professores que trabalham na rede privada de ensino também, né? O que se queria era manter esses contratos, porque até o momento eles vêm dando aulas presenciais, mas a gente ainda tem um processo de discussão do calendário escolar para este ano, né? Também tem a discussão do Enem, enfim, né, com os alunos secundaristas que estão chegando perto da data, vai ter Enem, não vai ter Enem, né, está todo mundo muito preocupado com isso. Então, também tem a questão da desigualdade em relação aos alunos da rede pública de ensino e os alunos da rede privada de ensino que estão tendo aulas ainda aqui, telepresenciais, né, mas estão tendo aulas, estão tendo conteúdo, enfim, estão estudando, mas é uma realidade muito distante daqueles alunos que são da rede pública e não estão tendo acesso, muitas vezes não tem ferramentas para ter aula. Até meus filhos estudam em escola pública. E como é que acontece isso? As professoras, elas mandam um conteúdo redigido, a gente imprime e dá para o filho, mas tem pai que não tem impressora em casa,
não tem telefone celular para receber o conteúdo, né? Então, a gente já sabe que a realidade da rede pública de ensino é bem diferente da rede privada, né? E outra coisa, Ju, a gente sabe que essa disparidade, né, ela não se reflete agora, e também não se reflete só na parte da educação, né? Todas as pessoas que têm esse problema de inclusão na educação também têm problemas de inclusão na área da renda, na área do acesso à saúde, né? São as mesmas pessoas, né? Bom, não vou fugir do tema da educação, mas não, ótimo, a nossa preocupação eu acho que é importantíssimo o que tu trouxeste, Jaque, porque eu não creio que tenhas fugido do tema, eu acho que fosses muito incisiva, assim, fosse cirúrgica. A gente tem aí dados que apontam que quase 60% da população, 58%, salvo engano, não tem computador em casa. 33%, algo mais do que 30%, não tem acesso à internet, né? Desses que têm acesso à internet, quantos são acesso via dados, que são completamente limitados? Se a gente pensar da realidade de muitas pessoas que não estão tendo o que comer, não estão tendo luz, energia em casa. Aí, como tu disseste, hoje em dia está tendo na rede estadual o ensino remoto, né, que é um ensino completamente precarizado, né? Que os pais que não têm condições, eles têm que ir até o colégio, né? Pegar esse material, porque como tu colocaste, aí muitas pessoas não têm onde imprimir, né? Não tem o que comer, que dirá que gastar com impressão, o que é uma responsabilidade do Estado. E aí, como que tu vai me falar, né, nesse governo nefasto que manteve o calendário do Enem, gente? Né? Isso é uma crueldade, é um absurdo, seguir mantendo de forma mais escancarada ainda os privilégios, né, de poucos a acessar as universidades públicas, né? Que a gente já sabe que realmente o nosso sistema de ensino ele é cruzado, né? As pessoas que têm mais acessos são as pessoas que conseguem acessar as universidades públicas, né? E as pessoas que têm menos acesso, elas acabam migrando para universidades privadas, se endividando, indo atrás de bolsas, etc. Se matando, trabalhando para poder pagar a universidade. Poder pagar a universidade e contrair uma dívida enorme para depois ainda, né? O que é um absurdo. Então, esse governo cruel, ele manteve o calendário do Enem, o que é um absurdo. A gente está aí com a hashtag, né, a de Enem, né? E foi o TCU orientou, né, para que não se mantivesse justamente nos princípios de igualdade. E aí o INEP, acho que a contar de ontem ou antes de ontem, e o MEC tinham 5 dias para responder. Então a gente está aguardando e está pressionando aí junto aos estudantes para que esse Enem ele deve, é uma questão, né, de justiça social, que seja adiado. Não é inadmissível que se mantenha o calendário do Enem tal qual está. Desculpa novamente se eu fugir do tema, mas é de extrema importância. Não, tá, exatamente. Eu acho que tu colocasse mais alguns pontos sobre a questão, né, da rede privada, da rede pública. A gente tem aí uma diferença sensível entre o que é EAD, o que é, né, EAD é toda uma outra logística, né, de ensino. Ele pressupõe uma plataforma, né, toda uma estrutura de ensino, um ensino voltado para adultos, né, não é o que deve ser aplicado para crianças, não deve ser. Esse governo aí imoral, ele cria desde da primeira, lá da educação infantil, já implementar esse tipo de ensino, né, terceirizar essa obrigação do Estado para a esfera, né, domiciliar, fazer assim. Aí tu me diz, gente, pelo amor de Deus,
quantas pessoas, para além de toda a sua carga laboral ali, que a gente vive para trabalhar, para pagar conta e comer, chegar em casa, descansar, ter que ensinar seus filhos, e quantas dessas pessoas não têm condições nem capacidade. Psicológicas, né? Não é? Não tem capacidade. Não, e tu precisa de uma formação. Tu precisa de uma formação. Pedagogia não é isso, tu atirar em casa né? Para tu fazer essa troca de educativa mesmo. Tu precisa tem uma coisa que eu vi na internet que eu achei assim, ó, fantástico. Mas assim, nunca tinha visto nada dela, mas eu vi um vídeo da Luana Piovani. Eu vou falar aqui, tá? Porque é uma situação que muitas mães vão se identificar. Eu nunca tinha acompanhado, eu não acompanho ela. Por acaso apareceu para mim na tela e eu vi o vídeo, tá? Tem um comentário da Renata aqui. Peraí, eu vou ler os comentários antes. Tem do Hilal lá, dando boa noite, querido, não sei se ele ainda está por aqui, mas agora é que eu vou ler os comentários. A Mara Medeiros Félix, parabéns, gurias. A Mara é professora da rede pública de ensino, né, trabalha com educação infantil. A Renata troca, gurias, chegando agora, tentem, por favor, reformular o que pensam da estrutura pública para formandos. Tá, a gente vai comentar sobre isso. Então, assim, na verdade, Juliana, o que acontece? A gente tem... Eu até me perdi o fio da meada, estava falando do vídeo da Luana Piovani, né? O que aconteceu? Eu vi um vídeo dela e ela estava escondida atrás de uma cama, falando baixinho e dizendo que não aguentava mais, que ela tinha que dar aula da via web, que os filhos dela estudam numa escola pública em Portugal, e ela estava tendo que dar aula, e a aula dura 4 horas para os 3 filhos, e ela não aguentava mais. Ali não estava vendo uma blogueirinha de internet, estava vendo uma mãe desesperada. Eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo com a gente. Eu não sei, as tuas filhas, elas não estão na idade escolar, assim, a partir da primeira série, né, que não tem, elas estão na educação infantil, né, Ju? E aí eu vi umas quantas mães reclamando a mesma coisa, que elas não conseguem. Eu tenho muito conteúdo que eu já não lembro mais, eu vou ter que aprender para poder ensinar. Então, assim, é uma coisa que é difícil a gente, para a gente poder processar e conseguir conciliar a nossa tarefa de trabalho como mãe em casa, né? O ensino da criança e ainda toda a tarefa doméstica que tem que ser feita durante o período de pandemia. Por mais que em muitos lares essa tarefa seja uma tarefa repartida entre a família, existem lares que não é assim, que a mulher faz tudo, lava cueca, lava não sei o quê, lava chão, né? Por mais que a gente... Por favor, não lavem mais cuecas, mulher. Mas é assim, então a gente tem que ver tem que sopesar isso, né? Tem que entrar dentro da discussão, né? Que o ambiente familiar não é um ambiente adequado para ter a educação da rede de ensino. A gente educa o filho, né, na educação básica enfim, de maneiras, modos, de bagagem, de conhecimento de vida, né? Mas o conteúdo escolar é uma coisa muito diferente. Os filhos não têm essa referência de autoridade escolar, né? Exato, entram em brigam, batem, fazem birra, não sei o que e tal. Exatamente. Muitas vezes pode ser o que acontece na escola, mas é muito pior quando a gente tenta ensinar. Mas até a própria questão emocional que a gente também tem em lar como referência de descanso, né, Jaque? Por que o home office é tão difícil? Por que a gente traz todo esse peso, né? Porque dentro de casa, para além das lidas naturais que a gente tem enquanto mulher, cuidadora, né, a gente trouxe o home office para dentro de casa, né? Então a gente tá vivenciando aí 12, 16 horas de trabalho contínuo, né? Tá extenuante, eu tô somatizando em espinhas, perdendo cabelo, irritabilidade. Aí tu imagina uma criança, e as crianças da rede privada, eu tenho conhecimento que elas estão tendo que ficar até 4 horas, né, na frente de um computador,
Isso é Exatamente. muito, muito prejudicial para uma criança. Quando tu colocaste que a Luana Piovani falou que os filhos dela estudam em colégios públicos, aí eu faço um gancho com a questão que eu estava te colocando, que a realidade europeia é completamente diferente até nisso. Lá os filhos dos patrões, os filhos de toda uma diversidade de classe estudam em colégios públicos, né? Não tem como transferir esses dados para cá, para uma realidade totalmente adversa, né? Agora a gente está tendo aí uma discussão de volta às aulas, que a gente não sabe efetivamente quando é que a gente vai regressar, né? Mas a gente está trazendo esse debate, está fazendo esse debate por quê? Por que é importante a gente debater a volta às aulas e isso não pode ser um tabu? Porque a gente precisa discutir planejamento de volta, né? Um protocolo seguro de retorno às aulas, para que depois a gente não volte de maneira atropelada e tenha que lidar com, né, uma infinidade de erros, de riscos, de tudo. Por quê? Porque a gente sabe que aí as escolas, elas são compostas majoritariamente com uma estrutura deficitária, as escolas públicas, desculpa, com uma estrutura deficitária. A gente tem aí uma gama de ordem judicial, né, que levam os alunos para dentro das escolas sem pensar na estrutura. Muitas vezes aí deixando mais extenuante a carga de um professor, né? Então a gente precisa pensar assim, o que a gente vai fazer com esses alunos, né? A gente tem uma estrutura, né, que está superlotada, a gente precisa de um distanciamento, a gente tem aí a creche, não lembro bem como é que se denomina, mas essa antes do pré, ali com uma carga desde de manhã até o final da tarde, 5 horas, e assim, essas crianças vão ficar com máscaras o tempo inteiro. Quando elas chorarem, o que o professor vai poder fazer? Ele vai poder dar um colo, um afeto, um carinho, né? Quem vai capacitar esses profissionais para limpar, né, os brinquedos, etc, né? Sim. Tem Fora o medo, uma né? discussão para se fazer. Exatamente, porque a gente precisa entender que a realidade da Covid não vai acabar agora. Por mais que o declínio da curva se dê alguns meses, não vai acabar. Vai permanecer até que a gente tenha uma vacina. Isso aí é coisa para 1 ano, 2, gente, né? Então, em algum momento, vai haver esse regresso. E considera o que a gente vai fazer? A gente precisa pensar em protocolo seguro para esses profissionais, né? Os professores, o que eles vão fazer? Pensar espaços como sala dos professores, o material que é levado para correção em casa, o que se faz? Eles viram agentes de transmissão. Tu vai poder levar esse material para casa? Tem toda aí uma série de problemáticas que precisam ser discutidas, precisam ser pensadas. E até hoje, nem o MEC, nem o governo estadual, desculpa, não, na verdade é sexta-feira live, eu já ia pedir perdão para Eduardo Leite sem ter porquê, porque hoje ele fez uma live, eu não cheguei a ver ainda, com o Pedro Alau, reitor da Universidade Federal de Pelotas. Eu acabei vendo a live da prefeita e li o decreto municipal, mas eu ainda não me inteirei ainda o decreto de distanciamento controlado, porque ele é um decreto ainda muito extenso, assim, eu sei. É imenso. E aí ele traz dados cruzados e ele é bem complexo de eu até eu acho importante que tenha destacado agora a necessidade de se discutir esse possível retorno, né? Então, das atividades escolares, porque nós vamos ter um tempo aí, né? Que parece que a gente vai discutir durante todo o mês de maio, né? E não tem previsão ainda se em junho retornaria, mas teríamos aí, iniciando, pelo que foi dito por ele, o retorno primeiro nas instituições de ensino superior. Tá? E podemos ver, o que né? me parece muito estranho, né, Jaque? Porque se tu parar para pensar, ainda que tu pense em termos de
de menor potencial, vamos dizer, enquanto biotipo, idade, etc. Se tu parar para pensar, tem lugares que os alunos vão vir e que estão em outras bandeiras, digamos assim, agora que já foi diferenciada, mas estão em outros picos. Daqui a pouco tu está trazendo, né, contaminações de lugares distintos, fazendo esses cruzamentos, porque a gente tem que pensar que os alunos também vêm de fora, né? Eu não me parece, agora vou dar um achismo, que as universidades voltariam primeiro, né? Sim, Não tem também acredito que não. Mas não. foi isso que foi colocado por ele, estabelecer um plano primeiro para a população adulta, né? Não, mas para Da julho? educação. De É, julho? é. Não acredito que não. Bom, só via live. E aí o que acontece? Imagina que até tem uns comentários aqui. A Renata Troca chegou aqui comentando, né, Gurias? Chegando agora, tentem, por favor, reformular o que pensam da estrutura pública para formandos. A gente estava debatendo isso agora, né? Na nossa opinião, a gente acredita que por uma questão de equidade, né, de igualdade, princípio da igualdade constitucional, a gente acha que deva ser adiado esse Enem, né, para que os alunos da rede de ensino pública tenham condições de concorrer em vaga de igualdade, né, com os alunos da rede privada. Mas ela fala formandos, eu acredito que ela queira dizer esses alunos que já estão no último ano, quem sabe, para o retorno do... Porque até eu vi que teve um mandado de segurança de alunos do direito, que muito me envergonha, que daqui a pouco vão ser nossos colegas de profissão, que entraram tentando manter justamente com essa alegação de que estariam no último ano, iriam se formar, como se sempre, o bem individual deles pudesse se sobrepor ao bem coletivo. Mas foi um fiasco aquilo. Sim. E foi indeferido e vida que segue, passa tua vergonha sozinho, amigo. E ela botou um outro comentário também. Sou separada e meu ex-marido lavava minhas calcinhas. Legal. A questão é saber que o índice de suicídio na esfera pública é muito grande. O quanto vocês acham que falta de conversa sobre mulheres, interioridade versus fragilidade e sobreviver ao tudo, a gente precisa, a tudo que a gente precisa escutar. Aí depois ela bota a DNA. Não, o Luan bota a DNA. Então, a questão do suicídio na esfera pública, eu não tenho dados, justamente porque o suicídio ele é um tabu social, né? Agora a gente extrapolou completamente o tema da conversa, agora virou uma conversa. A Renata dá aula de redação do Enem. Aí o que ela vai dizer? Que a gente tirou 0. Ela vai dizer que a gente tirou 0. Foi ela que propôs a temática. E o suicídio ele é um tabu social, na verdade, justamente existem até, acho que normativas, não sei como se chama, resoluções, o que seja, do jornalismo que proíbe, né? Ou vamos dizer, normativa a forma de divulgar sobre o suicídio, justamente porque tem todo um prospecto de incidir, de fazer com que as pessoas, fazer com que as pessoas sugestionem, né? E se suicidem também. Com relação a isso, né? Tem um grupo que é escutativa, né? Conta comigo também, que é um grupo que tem no Facebook para as pessoas que estão passando por problema de ansiedade, depressão. Eu sei que não só agora, mas eu sei que isso é uma questão constante dentro do funcionalismo público, em qualquer esfera, dada a grande carga de trabalho que se tem, né? Então, exatamente. Assim, não é uma questão que tem que ter visibilidade, é claro, em seu momento, mas nós temos também alguns apoios, não é o tema aqui da live, né? A gente está falando sobre ser mãe, maternidade, trabalhar, enfim, mas existe toda uma luta, né?
em relação à visibilidade do suicídio dentro do funcionalismo público, e tem grupos de apoio para isso, né? É claro que não resolve o problema, mas ajuda a dar uma amenizada emergencialmente, né, na questão, para evitar a perda de vida humana, né, enfim. Esse grupo é de iniciativa da Federal, né, do grupo da coletiva Cuidativa. Da coletiva, não, é de da enfermagem. Cuidativa? Não, De não. enfermagem? É da enfermagem, não. É da Roberta. Exatamente. É da Roberta. A Roberta também faz parte desse grupo e é importante que se valorize, né, toda essa questão de pesquisa e extensão que tem o caráter social da universidade em si, né, que foi tão demonizada antes da Covid, ali a gente tinha toda... se tu parar para pensar, um ano atrás a gente estava nesse mesmo período lutando para que os institutos federais e as universidades não fechassem, porque até eles tinham garantia de funcionamento até o primeiro semestre, porque não iam ter verbas, né? Tu lembra disso? A gente estava na rua no ano passado. Então, toda a questão tanto do funcionalismo público, como ela está trazendo, que tem toda essa carga, né, extenuante, que pode levar, através de um processo depressivo, de repente de carga, como você está falando, uma longa carga laboral, levar né, ser gatilho para suicídio e tal, tem todo um projeto político do governo federal que é de desqualificação do servidor público, né? De desvalorização do servidor público. Se tu vê aí nos outros países, enquanto os profissionais de saúde que estão em linha de frente são valorizados, né? Estão aí sendo super elogiados, né, devidamente reconhecidos, aqui no Brasil eles estão sendo atacados. Estão, exatamente. Falta TI, falta dinheiro, falta exato. Para além da debilidade da estrutura física mesmo, estão sendo atacados na sua integridade. As pessoas estão dizendo para eles que não querem eles nos mesmos seus espaços de moradia e de convívio social. Estão sendo atacados com pedras. Tudo isso faz parte de uma política de depreciação do funcionalismo público, desses profissionais, né? E a gente já vê isso que não é de hoje, porque a gente teve aí, aprovado pelo Senado, ali o corte de verbas, a manutenção, na verdade, foi criado um teto de gastos, tal qual foi da saúde nos estados e municípios do funcionalismo público, né? Aí tu vê a precarização, a desvalorização, é um projeto político e estão dizendo, né, enfaticamente que é a eles que se deve a crise, na carne deles e do trabalhador que vai ser cortado e quem vai ter que pagar. Enquanto estamos aí, por exemplo, sem discutir a taxação das grandes fortunas, né? Quem tem que pagar essa conta são os grandes ricos, os super ricos. Não é a gente. Aqui fique bem claro que a gente não está falando, Joãozinho, que tem mercado, da Mariazinha. Exatamente. A gente está falando de carro. Que está viajando, tá fazendo seu trânsito com seu helicóptero sem pagar tributo sobre ele, enquanto tu aí num carro popular, né? Está pagando IPVA altíssimo nessas estradas ali, né, sem contraprestação. Não, agora a gente pode ter advogado vendo, vai dizer, não, mas é que não, o tributo não é vinculado, o imposto não é vinculado. A gente sabe, mas deixe de falar no popular, porque a gente prometeu não falar de... O 5B da Constituição. Tá, mas, Ju, eu queria que tu falasse aqui, vou aproveitar que tu está respirando, porque a gente queria falar aqui uma coisa muito importante, e até vou fazer um link que a Renata, eu não sei se ela ainda está assistindo a gente, mas ela falou assim, o quanto vocês acham que falta conversar sobre mulheres, interioridade, fragilidade e sobreviver a tudo que a gente precisa escutar?
Eu acho que a gente falou muito aqui, eu não sei se ela chegou depois que a gente já tinha falado, mas falta uma coisa muito importante aqui, e o que falta, que a Juliana vai falar, é sobre um recorte que a gente necessita nessa nova onda feminista, né? Cada vez mais imprimir recortes que são necessários, ainda mais considerando a realidade da composição social brasileira, né? Exato. Então, eu vou passar a palavra para a Juliana, já assim, gente caminhar. Pronta para começar a falar junto com ela. Não, Mas, verdade, eu acho que a gente já está mais de uma hora de live, o pessoal já está cansado. Então, aí a gente fala sobre isso e encerra antes que as pessoas comecem a querer saber nosso endereço para encerrar a live aqui, entendeu? Então é isso aí que tu falaste, já que a gente, enquanto sociedade capitalista que está estruturada em desigualdades, né, do explorador versus o explorado, então a gente se encontra aí com realidades distintas, né? E a gente precisa, né, discutir que a gente é um país constituído sobre as bases do racismo, né? Que é um país que vem de todo um sistema escravocrata, e eu digo isso precisamente porque hoje estamos no dia 13 de maio e eu precisei fazer esse gancho, já que tu falou em fazer recortes, porque a gente vive um mito da abolição, né? De que as elites escravocratas resolveram abolir a escravidão e libertar os negros, quando na verdade, né, foram os negros mobilizados através de lutas, através de referências como Luiz Gama, como artistas como o poeta Castro Alves, enfim, uma série de nomes aí que se articularam e lutaram, e mais todo um processo de pressão de países, né, que precisavam de um mercado consumidor, né? Então a gente está dentro de todo um contexto histórico. O que acontece, né? Essa elite escravocrata que dizem que aboliu a escravidão, ela não fez nenhuma concessão, né? Simplesmente assinou-se uma lei pro forma e disse virem-se, né, ao contrário do que aconteceu com os imigrantes europeus, a quem foi dado terras, né, um chão para que eles plantassem e vivessem. Então os negros foram americanos também para as margens, né, o que reverbera até hoje. A gente tem processos aí de sociais que são desdobramentos do racismo, né? Então, o racismo é uma questão central, né? As mulheres negras são quem está na base da nossa pirâmide social. Então, falar de discussões feministas, de fragilidades, não sei o quê, a gente precisa se situar, né, enquanto que feminismo a gente está falando, né? Em que momento tu tá, né? Porque se eu falar do meu momento enquanto mulher privilegiada não negra, mas ainda assim uma mulher trabalhadora que vive, né, através do seu processo de produção laboral lá, né, eu tenho acesso a alguns direitos a que a outras pessoas não são dadas. Então, eu luto para que essas pessoas tenham acesso aos direitos, eu luto por privilégios. Então, a gente precisa fazer essa diferenciação, né? Eu sou privilegiada enquanto mulher, em relação não negra, em relação às mulheres no meu lugar de fala, digamos assim. Eu não gosto muito de discutir isso, mas enfim, eu tenho esse privilégio, mas eu tenho acesso a direitos que a outras pessoas não são relegadas. Então, para já responder mais pontualmente a questão da Renata, eu preciso saber sobre
quem a gente está falando, sobre de que mulheres a gente está falando. Acho que a gente precisa ampliar esse debate, sim, mas na verdade a gente precisa de uma população inteira emancipada para que todos tenham acesso a esses mesmos debates. Esses debates não sejam privilégios de algumas poucas mulheres, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Privilégios de raça, de classe, enfim. Queria fazer uma indicação de livro, que não sei se aparece ao contrário, Solo da Liberdade. Tá? Isso aqui é uma dissertação de mestrado que foi feito um livro sobre ele, e trata da questão toda a questão da abolição da escravatura, em contexto que ela se deu, né, desde a abolição da escravatura no Uruguai, que se deu quase 50 anos, aproximadamente, antes que no Brasil, né, e reflete toda essa pressão internacional para que o Brasil, né, viesse, então, a fazer a abolição da escravatura aqui, e que, na verdade, representa mais um aspecto, que ela foi feita mais como uma pressão econômica, né, de fora, para que o Brasil pudesse manter as suas relações de comércio internacionais, né, mas aqui mostra ainda que depois, que durante depois da abolição da escravatura no Uruguai, né, os brasileiros ainda traziam os negros libertos, livres do Uruguai para serem escravos aqui no Brasil. Eles roubavam, sequestravam essas pessoas, faziam tráfico humano dessas pessoas para transformá-las em escravizá-las novamente aqui no Brasil. Então, fica a dica desse livro, é maravilhoso, tem dados e conta uma história hipotética de dois personagens que poderiam possivelmente ter vivido durante esse período. Maravilhoso. Depois, quem quiser, eu posso passar os dados dele direitinho para vocês adquirirem. Seria a Faustina e o Pardo Anacleto. Maravilhoso livro. Então, Juliana, acho que vou te passar a palavra para fazer as tuas considerações finais e vamos encerrar a live, que já está quase com o horário do filme dos Vingadores. Já vi todos. Eu sou Marvel, né? Então é isso, gente. Eu quero agradecer imensamente todo mundo aí que pôde nos acompanhar, né? Esse bate-papo descontraído, essa fuga de tema, mas eu acho que construtiva, né? Queria te agradecer mais uma oportunidade de estar ao teu lado, que é sempre muito prazeroso. Ai, que boa! Te amo, te admiro, né? E a gente esteve junto na luta e na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Justiça social e, gente, qualquer coisa aí, estamos disponíveis, entre em contato conosco. Desculpe a falha técnica no início, porque eu e a Jaque, a gente não é pessoa de fazer a prova que a gente poderia ter tentado sincronizar, né, nossas ferramentas, mas eu acho que, ao contrário do que a gente fez da outra vez, que a gente teve inúmeras interrupções, que eu não consegui me concentrar nas respostas, esse aqui fica gravado e dá para tu jogar lá pro Insta. Da outra vez apagou, né? Então, dessa vez, aí, pessoal. Essa vai. Até a próxima oportunidade. Muito obrigada. Agradeço muito, Juliana, a tua participação. É sempre muito importante conversar contigo. Tu tem consegue debater temas de amplo espectro político, e eu sou uma pessoa muito técnica dentro do direito, então eu acredito que falta um pouco desse debate para mim, mas dentro do possível, das minhas limitações, estou sempre aqui defendendo a pauta feminista, e estarei aqui até o fim dos meus dias. Um grande beijo a você, juro! E é sempre um prazer ombrear contigo, nem que seja no meio virtual. E eu agradeço a todos que estiveram aqui presentes, nós nos super passamos nesse tempo, foi tipo cheio de fofocas jurídicas e políticas, 1h30 quase de intenso debate. Eu agradeço muito quem esteve aqui, quem esteve presente, quem ainda está, quem passou, quem deu oi, quem deu tchau.
Então, muito obrigada. Foi o Elas na Advocacia, hoje, dia 13 de maio de 2020. Em meio à pandemia, nós seguimos. Força a todos. Fique em casa, quem puder, lave as mãos com sabão. Use máscara e adeus. Até a próxima quarta. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.